Capítulo 100. Quando Yunche e Lanchoeiro pularam repentinamente para baixo daquela maneira, Xiao Zai foi pego despreparado. Pelo tempo que ele parou o falcão da tempestade feroz, ele já não podia ver suas figuras. Eles devem estarem loucos. Mesmo se fosse eu, seria esmagado e reduzido a polpa se pulasse dessa altura. Mas aquele pirralho foi atingido pela vara de fogo venenoso, então ele já está condenado à morte. O chão abaixo parecia ser uma vasta área selvagem. Na calma atmosfera permeava uma sensação de pressentimento de perigo. Ele estava certo que as duas pessoas que pularam estavam condenadas a morrerem. No entanto, Yunche pegou tudo da tesouraria de sua seita, então ele deve ter um item com capacidade espacial suficiente para acomodar todos os tesouros roubados. Na velocidade mais rápida possível, Xiao Zai mergulhou para baixo. Logo que ele caiu, ele recebeu um ataque violento de uma profunda besta selvagem. Ele lançou sua palma para eliminá-la rapidamente, mas ele não esperava que seu ataque perfuraria acidentalmente um ninho de vespos. Um grande grupo de profundas bestas verdadeiras começaram a rugir do chão, forçando-o a ficar sem escolhas e fugir de medo. A região selvagem se estendia por centenas de quilômetros. Por mais de 4 horas, Xiao Zai procurou como uma mosca sem sua cabeça, e ainda ele não encontrou o mínimo traço de suas presenças mesmo depois de procurar continuamente até o céu ficar completamente escuro. A população de profunda besta aqui era inesperadamente densa, e a maioria delas tinham um temperamento ferozmente violento. Apesar de procurar por somente 4 horas, ele já tinha sofrido dezenas de ataques. Incluindo, entre eles estava até mesmo uma profunda besta do domínio profundo da terra de baixo nível. Embora ele conseguiu escapar contando com seu falcão da tempestade feroz, seu corpo inteiro continuava coberto por uma camada de suor frio. As profundas bestas agressivas nessa área são anormalmente densas. Tempo suficiente se passou para essas profundas bestas agressivas devorarem o corpo de Yunche até não sobrar nenhuma partícula, o que deixaria impossível de encontrá-lo. Quando ele pensou até apesar de ter o estômago cheio de obscuridade, Xiao Zai não teve escolha mas desistir de sua busca enquanto ele conduzia o falcão da tempestade feroz na direção da cidade Lua Nova. Para Yunche permitir Lanchoeiro de abraçá-lo e pularem juntos definitivamente não foi uma escolha feita no desespero. Ao invés disso, foi porque se não fizessem, eles definitivamente morreriam nas mãos de Xiao Zai. Mas se pulassem, eles definitivamente sobreviveriam. Porque havia Jasmine. Você está louco? As ações de Yunche deram um grande choque em Jasmine. Enquanto seu corpo mergulhava para baixo, o outro corpo quente e macio estava abraçando-o firmemente. Entretanto, ele não tinha tempo para apreciar desse tipo de sensação maravilhosa. Ele ergueu sua mão esquerda e 7 tipos diferentes de ervas medicinais apareceram rapidamente na sua palma. Sob seu leve aperto, as 7 ervas medicinais se tornaram em uma única pílula depois de serem refinadas pela pérola de veneno do céu. Ele então atirou a pílula dentro de sua boca com esforço e a engoliu forçadamente. Depois disso, ele finalmente falou para Jasmine apressado: Jasmine, você não deve tentar me salvar. Ou então você morrerá. Por agora, tente me emprestar uma porção de seu poder, o suficiente para eu usar a profunda técnica de flutuação. Depois de matar o dragão das chamas, o veneno poderoso no corpo de Jasmine a deixou incapaz de usar seus poderes por 3 meses. Entretanto, se uma pequena porção do poder dela fosse emprestado para Yunche sem ela liberá-lo pessoalmente, os efeitos da repercussão definitivamente diminuiriam bastante. No entanto, profunda técnica de flutuação. Você não sabe que para usar a profunda técnica de flutuação, sua força precisa estar no mínimo no domínio profundo do céu. Com seu corpo atual, como pode ser possível para você aguentar essa habilidade do profundo do céu? Se isso der errado, com alguns minutos de ativação, suas veias se romperão imediatamente. Não se esqueça, minhas profundas veias atuais são as profundas veias do Deus maligno. Eu acredito que elas não serão destruídas tão facilmente.
E também, eu não preciso usá-la por muito tempo, apenas alguns segundos bem antes de atingirmos o chão é o suficiente. Junto a seu ouvido, o som do vento estava se tornando mais e mais agudo. A visão do cenário abaixo deles também aumentava rapidamente em uma porcentagem ainda maior. Os olhos de Lanchoeiro estavam firmemente fechados enquanto seus braços apertavam subconscientemente enquanto abraçava Yunche. Isso não era para a proteção dele, mas era mais um medo subconsciente. Sua consciência enfraqueceu, mas Yunche manteve seus olhos abertos firmes enquanto ele focava na visão abaixo dele. A pressão do vento assaltando sob seus pés mudou distintivamente, o que significava que eles já estavam bem perto da superfície da terra. Dentro de algumas respirações, eles esmagariam violentamente no chão. Jasmine! Seguindo o grito que ele deu em sua cabeça, um poder incomparavelmente grande começou a encher selvagemente suas profundas veias. Era um poder enorme que o fez sentir que poderia controlar o espaço, e ainda uma força poderosa o suficiente para explodir instantaneamente suas profundas veias. Yunche abriu totalmente seus olhos e seus olhos se afiaram imediatamente. Ele começou a liberar esse profundo poder sem se segurar, uma porção foi enviada contra a corrente abaixo, e outra porção foi feita para proteger a área em volta de seu corpo. De repente, como se fossem pegos por algo, a velocidade da sua Lanchoeiro queda diminuiu bastante. Ela se tornava mais e mais lenta. Mas por essas curtas respirações de tempo, mesmo para o poder do domínio profundo do céu, era fundamentalmente impossível para negar completamente uma força de queda tão excessiva. No momento bem antes de esmagarem no chão, a velocidade de suas quedas continuava bastante rápida. Yunche agarrou o braço de Lanchoeiro e sem hesitação empurrou forçadamente seu corpo macio para cima. Lanchoeiro imediatamente abriu totalmente seus olhos e viu o leve sorriso que permanecia no canto dos lábios de Yunche. No entanto, aquele sorriso enfraqueceu gradualmente na distância diante dos olhos dela. Depois desse momento, ela sentia como se seu coração fosse severamente impactado por algo que era quente e ainda amargo. Ela abriu seus lábios, mas já era muito tarde para fazer um som. Bang! O corpo de Yunche finalmente atingiu o chão. Depois de esmagar pesadamente sob ele, o chão duro se rachou imediatamente em vários pedaços. Ele não teve tempo nem mesmo de sentir a dor antes de sua consciência escurecer instantaneamente. Irmão Júnior Yun. Somente depois de 4 respirações inteiras da queda de Yunche que Lanchoeiro finalmente alcançou o chão. Quando ele empurrou Lanchoeiro, a força foi bastante suave mas inesperadamente longa. Foi como um surgimento de um vento irresistível e ainda assim gentil que diminuiu gradualmente a descida dela, gentil a tal extensão que por volta de 10 metros do chão, ela atualmente tinha ficado suspensa no ar. Quando ela caiu, foi como cair de uma altura de 10 metros. Daquela altura, era fundamentalmente impossível para ela sofrer qualquer dano. Lanchoeiro aterrissou bem suavemente em seus pés e se apressou na direção de Yunche como se ela tivesse ficado louca. Depois de ver a cratera gigante abaixo dele e as fissuras no chão que se estendiam em torno de 10 metros de distância, suas lágrimas caíram freneticamente. Irmão Júnior Yun. Irmão Júnior Yun. Irmão Júnior Yun. Lanchoeiro se ajoelhou ao lado do corpo de Yunche e chamava pesarosamente por ele. Ela, que não tinha derramado uma única lágrima por volta de 10 anos, estava agora chorando completamente. Suas lágrimas fluíam como uma enchente e rapidamente cobriram seu rosto inteiro. Embora cobria seus lábios forçadamente, ela ainda assim continuava incapaz de abafar os sons de seu choro, não importava o que. Ela tinha dito antes para Tin Vuyo, que Yunche era alguém que via honra e amizade com grande importância. Se fosse ajudado durante tempos difíceis, ele definitivamente devolveria o favor. Pelo menos, não recusaria seu pedido quando aquela hora chegasse. Na frente da seita externa da seita Xiao, ela realmente o salvou usando sua profunda besta contratada para fugir da perseguição de Xiao Zaihe. No entanto, ele nunca adivinharia que ele devolveria o favor de uma maneira tão apaixonada e decisiva, que a protegeria desesperadamente usando seu próprio corpo e vida 2 vezes consecutivas.
Nesse mundo, haviam muitas pessoas que eram boas com ela, e também muitas que lutavam para agradá-la. Mas de sua juventude até sua fase adulta, ela já tinha visto indiferença, visto falsidade e crueldade o suficiente, visto espadas com palavras doces e ambições sinistras o suficiente. Entre eles incluía até mesmo seus membros de família mais próximos. Ela era desencorajada vez após vez, algumas vezes, quase até o ponto de desespero. Se fosse de outra maneira, ela não teria saído de casa para se mover através dos 7 profundos palácios há 2 anos, tudo para encontrar o mínimo traço de esperança. Seu tratamento gentil e caloroso com as pessoas era devido à sua natureza. Mas ela, que tinha sofrido muito apatia e trauma do princípio ao fim, nunca tinha aberto seu coração para ninguém. Cada vez que ela falava e ria com as pessoas, o interior de seu coração atualmente estava a milhares de quilômetros de distância. Ela nunca teria adivinhado que nesse mundo haveria uma pessoa que, em sua hora mais perigosa, estaria disposto a colocar sua vida a perigo para protegê-la. Pelo menos, sua família não o faria, nem aqueles que a elogiavam e tentavam agradá-la. Mas Yun-che, esse pequeno júnior que ela tentou procurar, fez as profundezas de seu coração flutuar, fez suas lágrimas caírem como chuva. Ele também a fez entender pela primeira vez em sua vida, que nesse mundo, realmente existe uma pessoa que está disposta a protegê-la usando sua própria vida. E acima disso tudo, 2 vezes. Entretanto, ela talvez entendeu um pouco tarde demais, porque no exato momento em que ela entendeu isso, essa pessoa poderia muito provavelmente nunca mais acordar novamente. Com uma queda tão terrível, era absolutamente impossível para alguém que tenha a profunda força no domínio profundo nascente suportar. O único resultado, era a morte. O coração de Lan Xuerui foi despedaçado com dor terrível e suas lágrimas ofuscaram completamente sua visão. Em sua distração, ela não percebeu que embora o impacto de Yun-che esmagou uma cratera tão grande e várias rachaduras no chão, atualmente não haviam sinais de sangue acumulado sob seus pés. No meio de seu choro, ela repentinamente sentiu um toque caloroso em sua palma. Naquele instante, como se tivesse levado choque pela eletricidade, seu corpo inteiro estremeceu enquanto de repente, abriu totalmente seus lindos olhos. Através de sua visão borrada, ela viu Yun-che abrir lentamente seus olhos. Porque ela tinha chorado tão miseravelmente, seu rosto ficou completamente extenuado de chorar, mas ele olhou para ela e sorriu gentilmente. Suas mãos estavam precisamente descansando na palma dela, o que a disse que ele não estava morto. Irmão Júnior Yun. Lan Xuerui moveu levemente seus lábios e falou com uma fraca e rouca voz. Mas aquele leve sorriso no canto dos lábios dele não deixou faltar seu faro de sempre, mas Yama me disse que havia uma gentil e linda garota que estava chorando tão miseravelmente por causa de minha morte que até mesmo ele não podia mais suportar assistir, então ele me mandou de volta. No cruzamento de tristeza e surpresa, Lan Xuerui não sabia se devia rir ou chorar. De alguma maneira envergonhada, ela limpou as lágrimas de seu rosto e tentou bastante duro para tentar fazer uma expressão repreensiva. No entanto, sua expressão de repreensão era como uma flor de pera depois da chuva e era indescritivelmente aguda e comovente. Você já está nesse estado e ainda você não esquece de ser sem vergonhosamente falador. No futuro, quem sabe quantas garotas essa sua boca machucará. Hehe. Yun-che riu. Bem quando ele soltou um riso, seus ferimentos foram afetados e a dor causou seus globos aquelares espasmarem. Então, é possível machucar a irmã sênior. Do primeiro dia que eles tinham se encontrado até agora, Lan Xuerui e Yun-che não tiveram muitas conversas entre eles. Em adição, uma grande parte de suas conversas consistia em piadas levemente provocadoras. Ela já estava acostumada a ouvir tais palavras de sua boca e pensaria que eram engraçadas ou interessantes. Mas dessa vez, ela sentiu um sentimento repentino e inexplicável pulsando que vinha de algum lugar dentro do fundo de seu coração. Ela moveu seus lábios e estava para falar, mas descobriu que Yun-che já tinha fechado os olhos e perdido a consciência.